Oi, pessoal, tudo bem? Tô só fazendo aqui para preparar. Tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia. Hoje eu vou estar acompanhada do Valdiael aqui para a gente conversar um pouco sobre o Diálogos no Acervo, que é esse projeto que a gente tem aqui no museu, que antes da quarentena acontecia no acervo, em que a gente conversava sobre as obras do acervo. Hoje a gente vai estar conversando sobre o trabalho de composição da Tarsila do Amaral e a gente queria aproveitar para trocar um pouquinho com vocês. Tem algumas coisas só que eu queria trazer de informação antes, que eu vou fazer essa introdução. Bom, eu sou a Júlia Cavazinha, sou do assistente de mediação em programas públicos, e a gente vai ter essa fala hoje com o Valdir Abraz, que também faz parte da equipe. A gente hoje, a fala lá vai durar mais ou menos 20 minutos a 30, e aí depois a gente deixa 10 minutos para a gente conversar um pouco mais. Eu vou abrir aqui os comentários. Vocês estão me ouvindo bem? Enquanto o Valdir estiver falando, a gente vai fechar os comentários, mas vocês podem fazer pergunta aqui na caixa de perguntas. Enquanto isso, eu vou disponibilizar a imagem da obra da Tarsila do Amaral que a gente vai falar hoje. Eu só aconselho quem puder, quem quiser, procurar essa imagem no site do MASP, que lá vocês conseguem ver com um pouco maior e um pouco mais de qualidade também. Além disso, a gente está fazendo esse Diálogos no Acervo online, por enquanto, e eles todos estão sendo subidos no IGTV, então se vocês quiserem ver os anteriores, estão lá também. A gente teve Dalton Paula e o Figari. Além disso, o Diálogos do Acervo está acontecendo como uma proposta de complementar e falar um pouquinho mais sobre os projetos de desenho em casa, né? Então, segunda-feira foi anunciado o Composição da Tarsila como desenho da semana, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de detalhes para poder para vocês poderem chegar de forma mais próxima do trabalho mesmo, entender outras camadas dele. Eu vou chamar só o Valdiael aqui. Val, você está aqui? Você consegue solicitar para mim? Não estou te achando. Ainda não está aqui, estou esperando só ele entrar. Mas então é isso, só reforçando que a gente vai... Então a gente vai conversar, reforçando que hoje a gente vai conversar sobre composição, trabalho de 1930 da Tarsila do Amaral, e o Valdiael vai conversar e vai falar um pouquinho mais sobre ele. Eu vou estar aqui mais para mediar e acompanhar as perguntas que vocês têm também. Então daqui a pouco eu vou fechar os comentários, tá? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Tentando conectar com o Val ainda. Para lembrar também que a gente vai ter hoje o Diálogos no Acervo, e quinta-feira a gente vai ter a conversa com a Tarsilinha. A Tarsilinha é sobrinha da Tarsila do Amaral e vai ser uma conversa bem interessante também. Então hoje a gente começa a conversa e quinta-feira cria um pouco mais de corpo também com a Tarsilinha. Oi, Val. Boa tarde, Ju, tudo bem? Tudo Boa bem, tarde, e você? pessoal. Tudo bem. Antes de mais nada, eu pedi a generosidade de todos, porque é a minha primeira live, então estou um pouquinho ansioso. Mas vamos lá, né? Vou começar com o pé direito, com uma obra fantástica, né? Uma obra linda, uma obra muito legal. Acho que a Ju já falou tudo que tinha de ser dito, né? Sobre onde está inserido esse projeto, né? Com os desenhos. Vou tentar, então, trazer algumas leituras que, além de tudo, também colabore, né? Ajude aí
a quem tiver interessado em participar do concurso, né? Ver se consegue fazer releituras bem bacanas para a gente, né? Sim, eu vou agora, desculpa, Val, vou fechar os Pode comentários falar. para a gente no final Ah, responder as sim, perguntas. De novo, lembrando que quem quiser pode fazer a pergunta na caixa de perguntas ou esperar que no final eu vou abrir de novo, tá? isso aí. Uhum. Então, a primeira coisa é que, para falar de Tarsila, a gente tem uma bibliografia muito extensa, né? Inclusive, uma familiar dela, que é Aracê Amaral, né? Que é uma grande crítica brasileira também, que é uma recomendação bastante importante, né? Dentro dessa bibliografia sobre o trabalho da Tarsila. Mas eu escolhi um artigo específico para me pautar nele, para compartilhar com vocês um pouquinho da biografia, da contextualização do período, né? Que é um artigo que está no catálogo Tarsila Popular, da exposição de mesmo nome, que foi uma individual da Tarsila no ano passado, curada por nosso diretor artístico, o Adriano Pedrosa, e um dos nossos curadores, que é o Fernando Oliva, dentro do eixo temático do ano passado, que foi Histórias das Mulheres, Histórias Feministas. Então, dentro deste catálogo, temos esse artigo do Sérgio Miceli. O artigo chama-se Tarsila do Amaral, a substituição de importações estéticas. Então, a partir dele, selecionei alguns tópicos, porque eu acho que é um artigo que dá conta da biografia dela de uma forma mais adensada, muito, muito bom mesmo, recomendo bastante, mas eu pretendo só dedicar uns 5 minutinhos a essa contextualização, tá? Vou até ler corrido mesmo, texto corrido, para dedicar uns 10 minutinhos para a gente pra apresentar para vocês propostas de leitura dessa obra e um exercíciozinho de 2 perguntas só para pautar mesmo os comentários de vocês e as perguntas. Vou ver se consigo respeitar esses tempos, tá? Para poder a gente deixar o maior tempo possível para vocês no final, para a gente conversar. Tá bom? Então, Fica tranquilo que eu também estou olhando o tempo aqui. Vamos. Obrigado, Ju. Eu não consigo fazer ao mesmo tempo as Não, duas coisas. eu vou te dando toques, Ficar não se contigo. preocupa, não. Maravilha, maravilha, brigadinho. Então, vamos lá. Primeiro, começar por aí. Tarsila vem e é uma informação fundamental para a gente entender o contexto como um todo, não só a biografia de Tarsila, essa mulher exuberante, como nós vemos aí nessa fotografia, né? Ela de família muito abastada, né? A Tarsila tem uma formação artística dentro e fora do país, tá? Mas ela só inicia sua carreira artística mesmo, de fato, seus estudos, sua carreira, depois dos 30 anos de idade. Ela nasce em 1886, ou seja, 2 anos antes da abolição da escravatura no Brasil, né? Em Capivari, em uma das 20 fazendas da família dela, na região cafeeira de Tupéva, no interior de São Paulo. Né? Então ela cresce nesse contexto de fazenda e o palacete que a família tinha aqui na capital, São Paulo. Né? Isso para a gente entender mesmo o imaginário dela, que a gente vai ver na produção dela, toda a produção dela. Né? Ela vai estudar em Barcelona dos 16 aos 20 anos de idade, que é quando ela volta ao Brasil, casa-se com um primo e tem sua primeira e única filha, que é a Dulce. Nesse mesmo ano, para a gente localizar bem essa ideia mesmo de classe social a qual ela está inserida e que acaba representando o que significa o modernismo e o grupo dos modernistas no contexto brasileiro como um todo, é muito simbólico isso. Nesse mesmo ano ela ganha um quadro do pai dela, do Almeida Júnior, que é simplesmente o nome de maior visibilidade para a história da arte brasileira naquele momento, né, que é o quadro Violeiro. Ela inicia, como eu disse, os estudos aos 30 anos de idade com um renomado pintor brasileiro também, que é o Pedro Alexandrino, tá? E ela vai à Europa aos 34 anos de idade, firmar moradia em Paris, onde ela fica por 2 anos estudando artes, mas aí artes a estilo acadêmico ainda, tá? Quando ela volta ao Brasil em 1922, lembremos, 1922, a Semana de Arte Moderna no Brasil, mas algumas pessoas confundem,
Tarsila não faz parte da Semana de Arte Moderna. Ela chega ao Brasil e se aproxima dos modernistas que eles fizeram parte, inclusive esse grupo ao qual ela se junta, junto com ela, vai passar a ser conhecido como o grupo dos Cinco, né? Além dela seriam Menotti Del Picchia, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, e a Anita Malfatti, sendo os três homens dedicados mais à poesia e à escrita, né? E as duas mulheres dedicadas mais à pintura, né? Seriam estes os cinco. Nesse grupo, ela tem um relacionamento e uma parceria artística com o Oswald de Andrade. Logo de início, né? E uma parceria mesmo, assim, o trabalho dos dois se confundem de tal forma, né? Que eles, inclusive, se apresentam como Tarcivaldi. Né? O casal que Tarcivaldi. é o chip que a galera fala de hoje em dia. Quando você junta duas pessoas, é o chip Eles eram Tarcivaldi. Pioneiros, ó, você viu? Pioneiros do chip. Muito bom, né? Pioneiros do chip. Ela ilustrava poesias dele, ele dava nome para os quadros dela, a interferência e a influência da estética mesmo, que ela vai amadurecer a partir daí, se dá em um grande nível a essa parceria. Inclusive, eles se casam, né, em 1924. Outra relação bastante fundamental é a relação dela com a outra pintora do grupo, que é a Anita Malfatti, que chamemos de uma competição saudável. Onde, eu não sei se vocês lembram, mas Anita Malfatti é responsável por trazer, pelo burburinho, o maior burburinho na Semana de Arte 22, que ela traz ao Brasil a novidade estética do expressionismo alemão, né, que é uma pintura muito carregada, em cores, algo muito diferente do que o contexto paulistano mais tradicional estava acostumado a ver, né? Foi realmente um choque, e foi o que encantou os intelectuais e os artistas da época, assim como Tarsila. Essa inovação que foi muito rechaçada, mas da pintura de Anita Malfatti, o que impele Tarsila também a inovação, né? Não só a Anita, claro, né? Os outros amigos, membros ali, modernistas também, mas no caso de uma equivalente ali à pintura, né? Uma parceira equivalente no campo da pintura, e não que a estética das duas sejam tão próximas, mas eu digo no sentido de de incluir as vanguardas europeias, né? Na mudança que tem o trabalho de Tarsila do Amaral. Eu acho que você fala sobre essa competição, essa troca entre as duas, é um pouco sobre esse meio onde tem diferentes artistas, diferentes pensadores, em que estão trazendo coisas novas e ainda não estão se sentindo contemplados nesse lugar. E aí eles se reconhecem e produzem juntos, né? Isso. É uma camarilla, né? É um grupo fechado, pequeno, que tem essa ponte. Um grupo muito privilegiado tem essa ponte com a Europa, que é uma coisa muito diferente de uma São Paulo muito provinciana da época, né? Uhum. Então é um processo mesmo que, enfim, está muito centrado nesse círculo intelectual e artístico, né? Sim. Do período, mas que, assim, no caso da Tarsila, é um salto do acadêmico para a estética vanguardista, né? E junto com o Oswald, ela vai para Paris de novo. Aí, em 1926, ela já está com 37 anos de idade, e ela volta a estudar lá, mas agora com mestres das vanguardas, né? 3 nomes de muito peso também para o período, que é o André Lotte, o Albert Glaise e o Fernand Léger, sendo esse último o de maior peso para as eleições estéticas dela, né? Porque nesse mesmo ano, né, de 1926, é o ano que, sob influência desses mestres, como eu disse, sobretudo do Léger, tem-se a fase conhecida como a fase pau-brasil da produção dela, que é uma fase muito influenciada pelo cubismo, né? A primeira grande influência de vanguarda ali nas eleições estéticas de Tarsila. A fase em seguida... Só mais uma coisa, Valzinho. É importante também perceber o retorno dela, né? A Tarsila, ela vai para fora do Brasil e encontra um estudo e ela se aproxima de um estudo acadêmico, né? O que significa isso? Uma pintura clássica numa relação tradicional da pintura, né? Então é majoritariamente paisagem. Então ela tem essa aproximação e nesse segundo retorno ela já está indo com mestres do modernismo, né? Então Léger, que já tem uma desconstrução da pintura
que não tem um apego ao academicismo, que já é uma outra referência de fora que não acadêmica, né? E como isso vai reverberar no trabalho nesse movimento que você ia falar agora, né? Desculpa de interromper. Não, tranquilo, exatamente. É muito bom você falar isso para a gente entender mesmo essa fase da Tarsila, isso é muito fundamental. Porque as obras que a gente tem em Tarsila até então, como dissemos, acadêmica, no máximo ela flerta com o impressionismo, que nesse período já era bastante difundido na sociedade, mas era um retrato, sobretudo da sua família, retrato dela mesma, né? E nessa mudança, ela vai trazer uma síntese de paisagens brasileiras ao estilo do Léger, que, por sua vez, não é só herdeiro do cubismo, mas muito herdeiro do primitivismo, sobretudo de Rousseau. Então, quem quiser pesquisar, não dá tempo de eu me adentrar mais nisso, mas quem quiser pesquisar essas influências é bastante importante, porque essa genealogia diz muito do trabalho de Tarsila. Rousseau, né, como influência para Léger, Léger como influência para Tarsila, numa simbiose com o cubismo, tá? Isso para a gente entender a fase pau-brasil. A fase seguinte, que essa sim, para a gente se centrar mais, para a gente compreender essa obra, ela vai se chamar período antropofágico. É um termo aí cunhado pelo Oswald de Andrade, que dá o nome de um dos quadros delas, né, que é o Antropofagia, e por sua vez vai dar o nome ao movimento mesmo modernista a partir daí, né, é uma fase que vai de 1927 a 1929, e aqui vou citar ipsis literis, palavras do Sérgio Miceli mesmo, que com ingredientes nacionalistas, reminiscências e fantasias pessoais, influências da escola metafísica italiana, sobretudo de Quirico e Igarra, no caso, né? E do movimento surrealista franco-belga. Então, falamos de primitivismo e cubismo na fase anterior ao Brasil. Aqui estamos falando de duas novas influências de outras vanguardas, né? Nesse período seguinte, que é o surrealismo e a escola metafísica italiana. Bastante importante para a gente entender também essa fase, que é entendida por muitos críticos como a fase de maturidade do trabalho de Tarsila, o clímax, né, do trabalho de Tarsila, de autonomia mesmo, que é de uma síntese, né? Autonomia não, perdão, de autenticidade, né? De síntese do que a gente vai se tornar um símbolo mesmo brasileiro, né? Da estética brasileira. Embora a tela composição solo date de 1930, como eu disse, e falei que o período antropofágico vai de 27 a 29, a gente pode lê-lo à luz desse período, do período antropofágico. Por quê? Sobretudo considerando que o Miceli, considerando a crítica do Miceli, né, que a partir de 30, né, na virada de 29 para 30, o trabalho da Tarsila sofre um declínio em comparação a esse clímax que se tem nesse período antropofágico, né? Ela sofre um declínio dessa fase, segundo as palavras dele mesmo, ela passa a produzir réplicas quase decalcadas dos originais consagrados. Vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso, né? Ela passa a reproduzir réplicas quase decalcadas dos originais consagrados. Para a gente entender esse contexto da década de 30, do ano de 30, eu trouxe das palavras do nosso diretor artístico mesmo, o Adriano Pedrosa, que é quem escreve a ementa desta obra, Composição Figura Só, no mesmo catálogo, né, da exposição Tarsila Popular. Perdão, eu trago das palavras dele que 1930 foi um ano de inflexão para a sua produção. Este ano abala a vida da artista em nível social, com o golpe de Getúlio Vargas na Velha República, em nível familiar, com a falência dos negócios da família, né? Como resultado da quebra da Bolsa de Nova York, e em nível pessoal, com a separação de Oswald de Andrade. Então, com isso, algumas leituras, como a que faz aqui o Adriano Pedrosa, né, associam esse contexto à eleição dessa paleta tonal mais fria, mais rebaixada. E quando eu digo mais fria, mais rebaixada, estou falando em relação da produção dela anterior, que tem uma paleta tonal muito mais viva, mais alta, né, mais quente, do que obras anteriores, no caso, e ao tema de uma figura solitária encarando um horizonte numa aparente atitude reflexiva e melancólica. É legal que a Ju já colocou a figura, porque aí a gente já consegue
vislumbrar isso a partir da leitura do Adriano Pedrosa. Então, essa é uma leitura. Aqui eu termino o que eu disse que entendemos aqui como uma contextualização para, então, propor outras leituras. Sim. É sempre importante a gente ter uma contextualização, porque, assim, por mais que a gente decida não ter a parte psicológica, a parte pessoal envolvida no trabalho, é importante a gente entender que o trabalho é produzido num contexto e ele vai ser interpretado, vai ser visto a partir de todo o seu contexto, né? Então, se você está passando, se é um contexto de guerra, os trabalhos serão lidos num contexto de guerra, né? Se é um período de depressão, os trabalhos serão lidos num período de depressão. Se é um período de exuberância, os trabalhos serão lidos num contexto de exuberância, né? Como a crítica leu, né? Teve uma pessoa que perguntou. Não, teve só uma pessoa que perguntou se esse movimento isso que você falou, se era maneirismo. Se era um maneirismo da Tarsila. Maneirismo? Quando ele fala movimento, você entendeu o que Não, a pergunta é só se ela virou maneirista. Olha, eu acho que seria anacrônico a gente usar o termo maneirista para esse período, porque o período, o maneirismo, ele é um termo bastante anterior, né? Eu acho que, assim, o que a gente pode dizer é que ela tem um salto, ainda é figurativo o trabalho, né? Mas ela vai ter um salto sobre influências de estéticas de vanguarda, né? O maneirismo, ele é período depois do Renascimento, né? É um termo muito anterior, né? Eu não sei se faria sentido a gente dizer que seria um maneirismo. Vão ter estilizações, né, da figuração, que são características de cada movimento de vanguarda, né, com soluções estéticas diferentes. Como no caso do cubismo, a forma base, né, das formas elementais, para a gente entender a desconfiguração do plano da tela. No caso do surrealismo, a novidade da psicanálise, da psicologia, das questões do inconsciente, dos sonhos também, né? Do erotismo, por exemplo, né? Como influencia o contexto. São mais umas relações com as vanguardas, né? Que são, para o período, né? Para o contexto, já são bastante revolucionárias, né? Então, Tarsila acaba sendo para o Brasil também, com isso, né, um signo muito forte do que é o processo mesmo de modernidade, né? De um salto, né, do clássico, né, do acadêmico, para novidades que dificilmente a sociedade, no plano mais geral, vai digerir, né? Eu acho que não daria para a gente dizer, usar o termo maneirista. Né? Sim. Desculpa, não lembro onde eu tinha parado. Não, agora a gente iria começar a entrar no trabalho, né? Você tinha encerrado a contextualização. Sim. Do comentário que você fez, muito legal, porque, sim, como os críticos vão ler esta obra, obviamente, procede, porque é esse contexto, e aquilo que não dá para a gente aferir com documentação, como é o caso da Revolução lá de 30, ou da quebra da Bolsa de Nova York, são termos, são questões que estão para a história, então são relações que a gente tem dados factuais para fazer essa leitura crítica. Mas no caso subjetivo, né, é uma leitura que você lança mão pela lógica, né? Que, por exemplo, a separação dela com o Oswald, ou que essas relações da falência da família gerariam um estado melancólico nela que seria representado nessa tela. Então, entendamos a diferença dessa leitura, tá? Sim. Leitura a partir de dados factuais para leituras de deduções subjetivas. É isso que eu quero dizer. Geralmente se diz que essa leitura seria mais psicologizante, né? Então, é um caminho que faz todo sentido se você compara a obra de Tarsila mesmo, porque realmente é bastante, embora seja muito parecido, é bastante diferente das outras obras do período antropofágico. Ela, de fato, tem esse ar mais... Eu não vou estragar as perguntas que eu vou deixar no final, porque senão vai influenciar as perguntas. Vou deixar para o final. Primeiro, eu vou propor outras leituras para a gente ativar nosso olhar em outros pontos, porque, sobretudo, quem vai se propor a fazer os desenhos, é bastante legal a gente fazer esse exercício de ver que qualquer um de nós, a partir dos nossos repertórios, consegue
efetuar ali leituras e ter uma fruição estética a partir desses repertórios, né? E com isso ter releituras dessa obra originais, tá? Vou falar a partir do meu repertório aqui, espero que faça sentido para alguns de vocês, ativando alguns outros lugares dessa obra. Primeiro ponto, que eu acho que é bastante evidente no trabalho, né? São esses cabelos, né? Ou isso que a gente lê como cabelo, né? Esses cabelos agigantados. Esses cabelos agigantados, eles transpassam o limite da tela, como vocês podem perceber, né? Lá no final da tela à direita. Eu quero começar daí. Isso é uma característica muito, nesse período já bem assentada, mas muito característico do modernismo, não só brasileiro, mas modernismo europeu, que vou falar primeiro de uma analogia, que é o campo do teatro, é como se fosse a quebra do que no teatro chama a quarta parede, que seria aquela parede imaginária que divide o público da plateia, a plateia do palco, né, dos atores, e na modernidade, uma das novidades no teatro é a quebra dessa quarta parede, que significa uma interação, a quebra da ilusão, né, dos atores com o público. Essa analogia tem seu equivalente na pintura. Primeiro lembremos, a revolução que a pintura sofre, o maior fator, né, é a resposta à invenção da fotografia. E, falando não da fotografia, aquela fotografia enquadrada, as primeiras fotografias retrato, que se baseiam, né? É o retrato que se baseia na composição da pintura clássica, né, que fica todos os sujeitos ali enquadradinhos bonitinhos, um tableau, diferente dessa fotografia, mas a fotografia espontânea, né, a fotografia que vem um pouquinho depois, ela vai pegar, inevitavelmente, figuras cortadas, né? Por exemplo, se estiver passando uma pessoa, um carro, enfim, pode ser que pegue só partes desses elementos. Isso é um elemento fundamental para o pensamento moderno na pintura, né? A gente tem, inclusive, no MASP um quadro, eu acho que se chama A Jangada, não tenho certeza agora, do Monet, lindo, maravilhoso, bem grandão, que geralmente fica lá na Pinacoteca, que a canoa onde tem duas moças, ela é cortada, né, uma parte. Lembremos, Monet ali ainda no impressionismo, então só para localizar, né, o momento dessa importância, onde a iconografia, né, que se encaixa aí, esse recurso da Tarsila, desse corte nesse cabelo, desse contínuo, né, assim como o teatro abandona a quarta parede, a pintura vai abandonar a moldura, né? Isso significa o quê? Transpor esse espaço ilusório intrínseco, né? Esse mesmado do espaço da pintura. Tá? Então isso além de que eles legal. também dizem um pouco a respeito dos interesses da época, né? A pintura passa a ter muito menos interesse no retrato, passa a ter, assim, o retrato continua acontecendo, mas não é a única temática, né? Então, por exemplo, aqui tem muito mais um retrato, é muito mais uma imagem sobre o momento, né? Quase na lógica da câmera, da captura daquele momento, do sentimento, muito menos sobre quem é essa pessoa. Além dos gêneros, né? Sim. Não estamos falando nem necessariamente de um retrato, nem necessariamente de uma paisagem. Sim. Outro elemento importante, aí já para a gente falar de questões mais formais do trabalho, de novo, sobretudo para quem se propõe a desenhar no concurso, essas questões formais são bastante importantes da gente observar, a gente fala das linhas de composição, né? São linhas de composição muito simples, muito sintéticas, mas muito que mostram muito, como disse o Miceli, a maturidade do trabalho de Tarsila, né? Porque nós temos, inclusive por linhas bastante sintéticas, né? Nós temos um equilíbrio perfeito. Nós vemos principalmente duas linhas horizontais, né? A principal dividindo a tela ao meio, o que é chão, né? O que a gente entende ali como chão nesse gramado verde, o que é céu, né? E uma outra que marcaria o caminho dos cabelos, certo? Então, a gente tem duas linhas horizontais paralelas e nós temos duas linhas verticais à esquerda interseccionadas, obrigado, Ju, interseccionadas nessas duas linhas paralelas horizontais, criando esses dois elementos, tá?
à esquerda, perdão, que é o que a gente lê como uma figura em pé e um conjunto de árvores. Mas a gente pode entender isso como duas linhas de composição verticalizadas, onde os dois elementos, inclusive, têm medidas que equivalem, independente da perspectiva, né? Esse sujeito nos dá uma ideia de que está mais próximo da gente, né? Essa figura, e de que as árvores estariam mais afastadas. Porém, elas equivalem em medida. Isso também é um fator importante para a gente observar na poética de Tarsila, porque isso é uma herança lá do que eu disse, a fase pau-brasil, tá? Herança de Leger também. Vocês vão ver em outras obras dela que esse recurso de fazer com que, independente da distância, né, essa perspectiva fantástica, os elementos equivalham em medidas uns aos outros. Se a gente... vamos voltar no geral agora, Ju. Se não tivessem esses cabelos, a gente tivesse somente esses dois elementos à esquerda, a gente teria uma proposição assimétrica, né, no sentido de equilíbrio. A gente teria mais peso do lado esquerdo. Por quê? Porque ela, tirando a cor do cabelo, ela lança a mão de uma paleta tonal toda análoga, né? Ela vai desses esverdeados do chão, das árvores, ao arroxeado da blusa, passando pelos azuis do céu. São cores vizinhas, são cores análogas, e todas num tom, também numa temperatura muito análoga, né? Então elas não têm um grande contraste, não teriam peso compensador, não fosse esse cabelo entrecortando a massa à direita. É isso que dá esse equilíbrio, né, do peso que teria esses dois elementos à esquerda com o cabelo. Nem fica tão pesado do lado, nem fica tão pesado do outro. E ela conduz o nosso olhar, né? Se tem elementos, ou seja, objetos que primeiro levam o nosso olhar, a primeira coisa que chamam o nosso olhar são esses dois elementos à esquerda, o próximo passo é nos levar a essa ondulação do cabelo, nosso olhar passeia por essa ondulação do cabelo como se fosse mesmo um barco nas ondas do mar, né? Caminhando, sendo embalado pelas ondas do mar. Né? Então, esse recurso, ele reforça o efeito fantástico, né, desses cabelos agigantados, que vão ao infinito, talvez. E quando eu digo fantástico aqui, não estou falando fantástico na hipérbole, dizendo uau, não é isso. Estou dizendo fantástico como gênero, né? Que é fantástico também, né? Mas fantástico no sentido de fantasia, né? Essa coisa fantasiosa, essa coisa fantástica, é reforçada por esse recurso poético, né? Desses cabelos alongados, ondulados, né, que conduzem o nosso olhar para esse infinito. Então, isso, na linha de composição, isso é uma coisa bastante importante. Então, nós falamos de linha. E a outra coisa no sentido formal é cor, né? Linha, cor. Quanto à cor, deixa eu só achar aqui um minutinho. Eu vou usar umas palavras dificinho, mas eu vou tentar me explicar, porque é uma coisa que é bastante fundamental para o modernismo brasileiro como desde o seu início. E que eu acho que é algo que a gente pode ler aqui também. Que é a eleição da visão nativa, da visão indígena, né? Como, no caso do modernismo, uma visão mais mestiça, né? Eu digo isso porque a eleição da visão indígena e do indígena como símbolo nacional é uma herança do romantismo brasileiro, né? Não sei se vocês lembram, a literatura brasileira apaga os negros e elege o índio, né? Para fazer sempre parzinho nos livros de literatura brasileira, um índio e uma branca, ou uma índia e um branco, né? Isso é o indianismo, o romantismo brasileiro. O modernismo tem isso como herança, vai trazer como o mestiço, mas o que importa é que eu branco, né, elite branca, vejo o exótico, o olhar exótico do nativo, do mestiço ali, da classe popular, como a visão eleita para pautar a minha produção estética. Tá? Em termos contemporâneos, a gente poderia chamar isso de cosmovisão. Cosmovisão é a visão subjetiva, né? Nossa visão do sujeito para o todo, no sentido filosófico, no sentido mesmo do sujeito como se põe no mundo, que as culturas têm diferentes cosmovisões. A cosmovisão indígena é diferente da cosmovisão branca. A cosmovisão indígena brasileira provavelmente é diferente da cosmovisão indígena mexicana. Da cosmovisão indígena brasileira, um termo que é comum a muitas outras cosmovisões
mais animistas também, é um termo que também é um termo mais usado hoje em dia no contemporâneo, para a gente ler a modernidade, que é holístico, holismo. Tá? É nada mais nada menos que uma palavra que surge do grego, do grego, né? Holos, que significa todo, é uma ideia de você entender a totalidade sistêmica, tudo coligado, tudo ligado. É fácil de a gente entender isso quando a gente pensa em animismo, em paganismo indígena, porque para essa cosmovisão indígena, tudo é interconectado, tudo é ligado, né? Seja num plano físico, num plano espiritual, num plano mental, seja humano, seja animal, seja natureza, seja mineral, tudo está interligado. Você mexe em uma coisa, você tira algo da natureza, na agricultura, por exemplo, você tem que compensar porque você ali está dentro de um equilíbrio entre as coisas, porque as coisas estariam todas interligadas. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender melhor no modernismo, eu acho que a referência mais simbólica é o livro Macunaíma, do Mário de Andrade, né? Que é o cabeça ali na primeira fase do modernismo, né? Que vai pautar bastante o trabalho dos seus outros pares, do grupo, dos modernistas. Mas essa obra ela é bastante icônica mesmo para o período, inclusive a própria Tarsila tem um quadro chamado Macunaíma, onde a gente vê também esses elementos. A gente vai conseguir entender melhor indo para o quadro, porque falamos de linha, agora estamos falando de cor, tá? Nas cores do quadro, a gente vê que a fatura, o tratamento técnico, né, de todos os elementos no quadro são equivalentes, né? Não tem uma textura, um esforço de diferenciar através de técnica e de eleição tonal ali, de paleta tonal, o que é tecido, do que é grama, do que é nuvem, do que é tronco de árvore, do que é folha, do que é cabelo. Não tem. Tudo tem o mesmo tratamento. Tudo tem uma mesma fatura. Seja cor, seja linha. Inclusive, a linha também. Porque essas formas mais arredondadas, como eu disse, herdeiras de um surrealismo muito específico, me desculpem, todas têm um tratamento muito igual. E percebamos que, embora figurativa, quando a gente diz figurativa, a gente vê uma figura reconhecível, a gente reconhece ali uma mulher, reconhece ali uma árvore, reconhece cabelo, chão e céu, se a gente desconfigura esse arranjo que ela faz com que nós reconhecemos figura, provavelmente a gente não vai mais reconhecer figuras. Se a gente tirar esses bloquinhos, o bloquinho roxinho, as arvorezinhas, o cabelo, a gente reconfigura, provavelmente a gente vai ter uma abstração, né? Abstrato ao contrário de figurativo, né? É algo que a gente não reconhece figura. Porque tudo tem o mesmo tratamento. Se a gente tira essa configuração da ideia de figura, né, a gente perderia esse referencial, porque tudo tem o mesmo tratamento. Isso é uma característica fundamental do modernismo, para a gente entender a produção modernista, tá? E a origem é essa, né? Essa eleição que vem, eu não sei dizer se é anterior a Mário de Andrade, eu acredito que no primeiro momento, a Oswald, né? eleição dele mesmo, ou, perdão, Mário. Não, do Mário, Mário. o Ah, Macunaíma do tá. Mário, que Ah, depois sim, sim, influencia sim. também o Oswald, mas o Oswald é mais a antropofagia, né? Mas antes da Sim. antropofagia, a primeira fase dos modernistas, o mentor intelectual é o Mário, né? E o livro que é Marco seria esse livro, Macunaíma, e é ele quem traz esses conceitos, tá? Tá travando um pouco, Val. Peraí que tá travando um pouco. Peraí. Travou, travou. Daqui a pouco volta, calma. Tá É, voltando devagar. Calma aí que a gente já restabelece conexão. Tá travando, mas tá vindo tudo picado que você tá falando. Mas calma aí que fé na rede que a internet volta. Peraí, acho que agora, Val.
Estamos voltando, mas só para contextualizar, o Val está fazendo a leitura mais da parte estética do trabalho da Tarsila do Amaral, que hoje a gente está falando sobre composição, uma figura só, que é um trabalho de 1930. A gente está tendo um problema com a conexão, daqui a pouco o Val está voltando. Val? Tudo bem? Acho que está voltando aos poucos. Ainda está carregando. Ainda está travando, então... não, é que a sua imagem está travando aqui. Acho que... Tá, a fala também está travando? Eu acho que agora voltou. A imagem tá granulada, mas está voltando. Estou te ouvindo agora, estou te ouvindo bem. Ah, tá bom. Então, como a gente perdeu um pedaço, eu vou tentar ser mais sucinto, então, nas perguntas. Porque, como eu disse, eu faria contextualização, proporia outras formas de leitura diferentes daquela que a gente já tem no nosso catálogo e, com isso, lanço perguntas, né? Também com palavras difíceis, que eu vou tentar explicar, para ver se eu consigo instigar vocês, né, a pautar os comentários de vocês, tá bom? Então, essas duas perguntas seriam... Já falamos um pouquinho a palavra melancólica. Então, a primeira pergunta seria esse quadro mais melancólico ou mais bucólico? Por que eu pergunto isso? Melancólico, como nós lemos na ementa do Adriano Pedrosa, é a leitura que pauta mais, é o conceito que pauta mais a leitura dessa obra, tá? Mas nós temos, como eu disse, ela difere bastante da produção anterior da Tarsila e, assim, da produção toda do modernismo, né? Por essa melancolia, porque o conceito, na verdade, que a gente pode entender, ler o restante da produção, é o conceito de bucólico. Bucólico é um conceito do arcadismo, né? Que é uma palavra dada para um tipo de poesia pastoril, né? Poesia rural. Que é nada mais, nada menos que essa exaltação das belezas naturais, da natureza, em detrimento de uma evolução das cidades, né? Da urbis, né? Em relação a esse campo, se volta ao campo, essa visão romântica, né? Bucólica da natureza é uma característica muito presente no modernismo e sabemos que no trabalho de Tarsila, muito, né? Então, a pergunta é, de fato, essa obra, né, nos traz melancolia? Ela pode ser lida de forma melancólica ou seria ela, na verdade, também bucólica? Seria essa exaltação dessa figura a essa natureza, né? E aí, essa exaltação à natureza, eu trago para a segunda pergunta um outro conceito que tem a ver com a exaltação da natureza, que é o conceito sublime. Sublime é uma palavra que se usa muito também na história da arte, né? É uma palavra também diferente, mas eu acho que ela é um pouco familiarizada, mas mesmo assim vou explicar muito sucintamente, que é, muito sucintamente mesmo, seria uma outra abordagem estética diferente de belo e diferente de pitoresco, né? Categorias do campo da estética tem a categoria do belo, a categoria do pitoresco, e o sublime seria uma outra categoria para falar da sensibilidade humana para com a arte, no sentido de como ela se volta para o extraordinário e o grandioso da natureza, né? Considerando a natureza como um ambiente hostil e misterioso, né? Que desenvolve no indivíduo um sentido de solidão. Acho que vemos tudo isso aí nessa obra. Aquilo que a pequena, o humano, né? Ele se sente pequeno diante da grandeza de um fenômeno natural, né? Eu acho que tem isso bastante evidente. Não sei dizer se seria essa a intenção, mas eu acho que é uma leitura muito possível desse lugar, desse sujeito apequenado ali no meio do quadro, diante de um horizonte agigantado, né? Esse cabelo aí que parece que são os pensamentos também reproduzindo esse sublime, esse agigantamento. Então a pergunta seria uma outra leitura possível? Do sublime ou do onírico? Fiz essa outra duplinha também de uma em contraposição a outra, porque se a gente considerar que é sublime, a gente vai ter que considerar que esses são elementos do real estilizados. O que eu quero dizer com isso? Aquela árvore seria uma árvore mesmo, ela só está estilizada com uma pergunta que o rapaz fez, né? É uma árvore que quer dizer árvore, da questão do maneirismo, né? Mas, como eu disse, seria uma estilização.
uma estilização do real, mas realmente seria uma paisagem sublime, tá? Mas estilizado à moda, ao estilo das vanguardas que a Tarsila lança a mão. Então a gente diria que vem do real, para poder a gente assumir que é sublime. Se a gente assumir que é onírico, a gente está assumindo que não é do real. Isso é uma paisagem imaginária, uma paisagem surreal. Então, influência do surrealismo. Então, isso seria da natureza de um sonho, né? De poético. Então, vocês veem que vão para caminhos diferentes, né? Por isso que eu estou colocando nas perguntas, binômios, digamos assim, né? Que elas não necessariamente se contrapõem, mas da forma que estou colocando aqui, estou propondo como contraposições, como dois caminhos diferentes de leitura, né? Então, a primeira foi melancólico ou bucólico, porque se a gente disser que é melancólico, então é uma parte do subjetivo do sujeito, como a gente já falou, né? Então, parte do sujeito, essa natureza responde aos sentimentos desse sujeito, né? Então, o ambiente é triste, melancólico, porque esse sujeito estaria triste dentro. A gente partiria do caminho sujeito e paisagem. Mas se a gente lançar mão da ideia de que é bucólico, é o inverso. A gente lança mão da ideia de que a natureza interfere nas emoções da personagem, caminho invertido, né? Então, essa personagem exalta, é comovida por essa natureza. Entendem que são binômios? Que são, então, duas perguntas. Melancólico ou bucólico? E a segunda pergunta, sublime ou onírico? Vamos ver se dá certo. Estou propondo como exercício de pautar aí os comentários da galera. Vamos ver se dá tempo da gente responder algumas perguntinhas, porque são muito... super pouco tempo, mas eu vou ativar os comentários aqui. E tem umas perguntas que fizeram. Teve uma pessoa que me perguntou aqui se você fala do bucólico do neoclássico. Sim. O arcadismo O arcadismo ele é paralelo, né, ao neoclássico, mas a poesia arcadista ela é uma fase posterior ao momento onde se pauta o termo neoclássico, né? Mas seria o mesmo período, né? Mas é uma poesia específica, né? Um lugar específico. A poesia bucólica dentro da poesia arcadista, que está no período dentro da história da arte, a gente entende como neoclássico. Legal. E eu também, a gente tinha conversado antes sobre esse trabalho, tinha uma pergunta que eu acho que seria legal retomar, enquanto ainda não vem nenhuma, que era, esse trabalho, ele é ou não é abstrato? Né? A gente fala sobre o abstrato na frente desse trabalho. Legal. E a gente trouxe esses dois termos, né, Ju? Sim. É o que eu disse, da forma que está, nós lemos figura, certo? Por mais sintética que ela seja, né? Ou seja, uma linha só dividindo exatamente o meio da tela, nós lemos que embaixo é chão, em cima é céu, porque, claro, ela lança verde no chão e azul no céu, mas outros dois índices, né? De que seria o chão e céu. E esse formato desse corpo, embora pareça, como o Adriano Pedrosa fala também na legenda, na ementa da obra, parece uma gota de cabeça para baixo, inclusive, né? Mas somente com essas formas sintéticas, né, muito sucintas, a gente lê como um corpo, né? E esses cabelos, que como eu até li como sendo um mar, né? Sim. Mas a gente lê como cabelo, porque lança um tom também, né? De cabelo, ou seja, são coisas que a gente reconhece. Figura é aquilo que vai criar imagem reconhecível, né? O abstrato seria aquilo, seriam aquelas composições das quais a gente não reconheceria a figura. Então, ela é figurativa. Exato. Legal. Comentaram que seria interessante imaginar como seria a expressão do rosto dessa pessoa vista de frente, né? Não sei se a gente comentou, né, Ju, do fato dela estar de costas pra gente. Isso é muito importante, bom que trouxeram isso, porque com certeza a expressão diria muito pra gente, e aí mataria muitas charadas também das perguntas que nós fizemos. Mas é inevitável observar de que ela está de costas para a gente. Isso fala muito, né? Inclusive, seria, de fato, uma outra personagem, como, por exemplo, um alter ego da artista, porque se a leitura for de melancolia, do subjetivo, a gente está considerando que seria um alter ego da artista, uma representação mesmo da própria artista, certo? Ou seria um recurso de câmera objetiva, como a gente falaria no campo do cinema, né? Sim. O objetivo é aquela câmera que a gente se projeta nela, né?
às vezes está aqui no ombro do ator, né? Para você ver o que o ator veria. Ou seja, a gente se coloca no lugar da personagem. Por mais que ela esteja distanciada, por ela estar disposta, talvez seja um recurso de projeção, né? De câmera objetiva. Então, seríamos nós, nossa visão, nós estaremos fitando esse horizonte. Muito legal essa pergunta, porque dá falta Sim. mesmo de ver a expressão do rosto. Ai, que legal. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem uma pessoa que falou que não acha melancólico e que não passa tristeza porque parece uma conexão com a natureza. É um pouco sobre o que você também tinha falado sobre a relação indígena, né? De uma composição em que tudo pertence, tanto o corpo quanto a natureza, o céu, a terra, todos estão interligados, né? Legal. O que mais? Legal esse comentário, Ju, porque eu trouxe justamente o conceito de bucólico herdado pelos modernistas, porque eu acho que essa obra só faz sentido ser lida como melancólica em relação às obras anteriores. Porque se a gente lê ela destacada, ela comparada com outras obras de fato melancólicas, digamos assim, sei lá, simbolistas, românticas, ela é até bem alegre, né? As Então, cores, para muitas mim, cores. pelo menos, É, exato. para mim ela é mais onírica, ela tem de uma Sim, poesia onírica e de uma exaltação da natureza mesmo, do sublime. sim. Acho que uma última pergunta que eu acho que é simples, que é qual é o nome da obra, né? Ela é composição Nós repetimos e... algumas vezes, Sim, composição, figura só, sim. né? Composição, vírgula, figura só, né? Como se fosse um título duplo. Aí, Uhum, e aí, figura só, acho nesse sentido, ela tá sozinha, né? De centrar, porque o nome interfere bastante na leitura também, né? Eu acho que uhum, essa ideia de figura só também traz bastante essa leitura mais do melancólico, porque remete à solidão, né? Só de solidão, sim. talvez. Alguns outros comentários sobre interessante o movimento ter só no cabelo, as árvores não, mas a melancolia talvez está no corpo estático dela também. Tem umas interpretações Olha, legais. muito legal isso, né, Ju? Eu não tinha reparado que só o cabelo, de fato, dá a ideia de movimento, né, Ju? Que legal falar Sim, isso. é, O resto é estático. As exato, árvores são sólidas, né? exato. É quase um monolito, né? Que Sim. legal que falaram isso. Legal. Valzinho, muito obrigada. Eu vou ter que encerrar. Agradeço a todos que Obrigado a você, participaram Ju. Nos também. estendemos bastante. Ah, sim, foi ótimo. Obrigado. A gente vai encerrar aqui. Quinta-feira a gente vai ter a conversa com a Tarcilinha, que é a sobrinha da Tarsila do Amaral, então ela também traz uma perspectiva muito mais de dentro da família, né? E esse Diálogos no Acervo ele é salvo e eles todos estão sendo subidos no IGTV. Então, quem quiser, é só dá uma olhada lá. Tá bom? Acho que é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Ju.